Rick Riordan, autor responsável por criar o universo de Percy Jackson e os Olimpianos, apresenta neste quinto volume uma conclusão épica e emocionante para a saga dos semideuses. Em O Último Olimpiano, o leitor é convidado a acompanhar as últimas investidas dos jovens heróis e dos deuses, em meio a uma batalha que ameaça não só o Olimpo, mas todo o mundo mortal. A narrativa, marcada pelo humor irreverente e pela ação vertiginosa, mistura referências à mitologia grega com o cotidiano moderno, criando um ambiente único, onde deuses e monstros coexistem com adolescentes em busca de identidade e coragem. A obra inicia com uma introdução dinâmica que já prenuncia a iminência do fim dos tempos. Percy, mesmo ainda adolescente, é lançado em uma aventura inesperada ao se ver envolvido em um cruzeiro repleto de explosivos em meio a diálogos descontraídos com sua amiga Rachel e a chegada repentina de figuras que marcarão sua jornada heróica, como o conselheiro Charles Beckendorf. Esse começo, repleto de humor e leveza, contrasta com o clima de tensão que permeia a narrativa e antecipa as reviravoltas que se sucedem ao longo da história. Ao longo do livro, Percy é desafiado, tanto física quanto emocionalmente, em meio a invasões de monstros, confrontos épicos com titãs e dilemas pessoais que o forçam a amadurecer. O protagonista se vê obrigado a tomar decisões difíceis, que mesclam sacrifício e coragem. Cada capítulo constrói, com detalhes minuciosos, cenas de batalhas intensas e encontros inesperados com personagens clássicos da mitologia, como Zeus, Poseidon, Hades e outros deuses, que se reúnem para enfrentar a ameaça crescente dos titãs. A narrativa se enriquece com diálogos afiados, cenas de ação vibrantes e descrições que conseguem transmitir tanto a grandiosidade dos deuses quanto a vulnerabilidade dos jovens heróis. No cerne da trama está a tensão entre o destino pré-determinado e as escolhas individuais. Percy, pressionado por uma antiga profecia que o condena a fazer uma escolha crucial ao atingir a maioridade, precisa lidar com as perdas de amigos e aliados, o peso do sacrifício e a responsabilidade de defender um mundo em guerra. Essa dualidade, a leveza dos diálogos e a gravidade dos eventos é um dos pontos fortes do livro, pois permite que o autor explore temas como a lealdade, a amizade e o amadurecimento através de situações de risco e conflito. Por exemplo, momentos marcantes como o confronto com o Titã Cronos, onde Percy precisa enfrentar não só um inimigo poderoso, mas também o próprio passado e os laços de amizade que o conectavam a figuras como Luke e Beckendorf, ilustram como os eventos narrativos servem para transformar e definir o caráter do protagonista. A crítica construída ao longo da narrativa evidencia uma escrita que, apesar de simples e acessível, é extremamente eficaz em transmitir emoções e criar um ambiente de urgência e epicidade. Rick Riordan utiliza uma linguagem coloquial e humorística para suavizar o impacto das cenas de violência e tragédia, equilibrando perfeitamente o tom juvenil com a seriedade dos conflitos mitológicos. A estética do texto, marcada por referências culturais, diálogos descontraídos e uma narrativa rápida, torna a leitura envolvente e dinâmica, além de proporcionar uma identificação imediata com os personagens, cujas imperfeições e vulnerabilidades os humanizam, mesmo diante de poderes divinos. Em termos formais, O Último Olimpiano apresenta uma estrutura narrativa bem definida, dividida em capítulos que se sucedem com um ritmo acelerado e uma alternância entre momentos de tensão e de alívio cômico. Essa organização favorece a construção de cenas memoráveis, como as batalhas a bordo de navios infestados por monstros, os conselhos dos deuses no Olimpo e os intensos confrontos que misturam elementos de ação e tragédia. A forma como Riordan mescla o fantástico com o real, seja através da descrição de um cruzeiro que se transforma em campo de batalha ou da inserção de elementos do cotidiano, como as conversas sobre spoilers e a relação com a comunidade de leitores, reforça a ideia de que a mitologia pode se reinventar e dialogar com os tempos modernos. Além disso, o autor não economiza em detalhes que enriquecem a narrativa. As cenas de batalha são descritas com uma precisão que permite ao leitor visualizar cada movimento, cada explosão, cada duelo de espadas. A alternância entre a perspectiva em primeira pessoa, que confere uma proximidade emocional única com Percy, e a inserção de diálogos que revelam os conflitos internos dos personagens, como a luta entre o medo e a coragem, tornam a experiência de leitura intensa e imersiva. Ao mesmo tempo, a narrativa reflete uma crítica sutil aos valores atuais, questionando o senso de justiça dos deuses, a rigidez das tradições e a importância de se fazer escolhas conscientes, mesmo diante de um destino aparentemente traçado.
No clímax da obra, a tensão atinge níveis extremos, quando os deuses se reúnem no Olimpo para deliberar sobre os destinos de Percy e dos demais semideuses, e as forças titânicas parecem invencíveis. Momentos como o encontro no Conselho dos Deuses, onde Percy é reconhecido como o herói, que mesmo diante de tragédias e perdas pessoais, ainda se levanta para lutar, reforçam a mensagem central do livro, a importância da união, da coragem e da resiliência. Esse clímax não é apenas um ponto de virada na trama, mas um convite à reflexão sobre os limites entre o humano e o divino, entre o destino e a liberdade de escolha. Em resumo, O Último Olimpiano é uma obra que, ao mesmo tempo em que fecha de maneira grandiosa a saga de Percy Jackson, abre espaço para novas histórias e possibilidades no universo mitológico criado por Rick Riordan. Com uma narrativa fluida e envolvente, repleta de humor, ação e emoção, o livro cumpre seu papel de entreter e, ao mesmo tempo, provocar reflexões sobre temas universais como a amizade, a coragem e o sacrifício. Sua escrita, que consegue ser ao mesmo tempo simples e profunda, torna cada batalha e cada diálogo um elemento essencial na construção de um universo onde o mito se renova a cada página, reafirmando a eterna relevância dos antigos deuses na era moderna. A resenha aqui apresentada busca captar a essência do livro, uma aventura épica, carregada de momentos de tensão, humor e emoção, que transcende as fronteiras do tempo e do espaço, conectando o leitor com um mundo onde a mitologia ganha vida, e os heróis, mesmo imperfeitos, encontram a força para transformar o destino do mundo. Essa combinação de elementos faz de O Último Olimpiano não apenas o ponto final de uma saga tão amada, mas também o início de uma nova era, onde o passado e o presente se entrelaçam em uma narrativa memorável e impactante.